Cara, o que aconteceu com o Gerson, hein? A sensação que me passa às vezes é que o Gerson que saiu daqui para ir jogar lá no Olympique de Marseille com o maldito Sampaoli, o que voltou é outro. Sei lá, um clone dele. Cadê aquele Gerson que era tão bom em desarmar? Cadê aquele Gerson que sabia esconder a bola, mas sabia passar muito bem também, rápido, se fosse necessário? Mais um gol de cabeça na tal defesa intransponível, na muralha da China, que não levou gol no Campeonato Carioca. Pois é. Bastou começar com um adversário um pouquinho melhor, é um gol atrás do outro, e gol de cabeça, então, é um clássico dessa defesa. Mas a culpa da escalação é do Tite. O Tite é quem realmente escalou errado, né? O Igor Jesus não é para jogar de segundo volante, e a ideia de jogar com dois volantes contra o Bragantino, dois volantes, para mim demonstra uma covardia que é típica do Tite. É típica do Tite. É verdade, para mim foi prejudicado no lance da expulsão que depois foi revertida. Acho que De La Cruz e o jogador do Bragantino, que eu não me lembro agora exatamente qual é, eles trançam o pé, né? Cada um vai para um lado ali, os dois batem pé com pé. Não achei que foi uma falta do De La Cruz. Salve, salve nação! Vamos trazer agora mais um vídeo aqui no nosso canal. O Flamengo não joga bem, principalmente no primeiro tempo, e mesmo assim consegue o empate diante do Red Bull Bragantino. Vamos trazer toda a repercussão deste jogo com a análise de Renato Maurício Prado, onde o mesmo detonou a arbitragem e disse que o Flamengo foi prejudicado. Você concorda? Já chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Mas antes, já pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. O link do canal de Renato Maurício Prado ficará na descrição como forma de créditos. Vamos acompanhar o que o jornalista falou sobre este jogo. Qual é a minha conclusão? É que nós não vamos ter saída com o Tite. Vai ser isso o resto da vida. Não adianta. Ele hoje escalou o Gerson no meio-campo e aparentemente podia se imaginar, eu imaginei, tolinho que fui, que o Flamengo ia jogar no 4-4-2. Mas não foi nada disso que aconteceu. O Gerson abria mais pela direita, fazendo às vezes de Luiz Araújo. O Bruno Henrique continuou encostado na linha lateral esquerda e o meio-campo ficou entregue ao Alan e ao Igor Jesus, com apenas o De La Cruz no setor de criação. O Tite mostrou, evidentemente, uma preocupação em ser mais defensivo, mais forte defensivamente. Por isso escalou os dois volantes, o Alan e o menino. O Igor Jesus é um menino. E o Igor Jesus não foi bem. O Igor Jesus teve uma atuação muito apagada hoje. Aliás, eu não gosto do Igor Jesus jogando de segundo volante como ele jogou hoje. As melhores atuações do Igor Jesus, para mim, foram quando ele foi o primeiro volante. Ele hoje foi o segundo volante. O primeiro volante foi o Alan. E já na altitude, jogando como segundo volante, ele também tinha ido muito mal, lá contra o Milionários. Então, eu não sei, eu acho que ele está jogando fora de posição, ele é um garoto, ele perdeu várias bolas, ele deu vários contra-ataques, e na bola, no lance do gol de cabeça, mais um gol de cabeça, minha gente. Mais um gol de cabeça na tal defesa intransponível, na muralha da China, que não levou gol no Campeonato Carioca. Pois é. Bastou começar com um adversário um pouquinho melhor, é um gol atrás do outro, e gol de cabeça, então, é um clássico dessa defesa. E o resultado é que foi o Igor Jesus também quem pulou com o jogador do Pedro Henrique, né, o jogador do Bragantino, que fez o gol de cabeça. Ele não chegou nem perto de impedir a cabeçada. Então foi muito mal, foi substituído. A saída dele começou a equilibrar um pouco mais o meio-campo, mas a culpa da escalação é do Tite. O Tite é quem realmente escalou errado, né? O Igor Jesus não é para jogar de segundo volante, e a ideia de jogar com dois volantes contra o Bragantino, dois volantes, para mim demonstra uma covardia que é típica do Tite. É típica do Tite. O primeiro tempo do Flamengo, de uma maneira geral, foi um primeiro tempo covarde, muito mais se defendendo do que atacando. É verdade, para mim foi prejudicado no lance da expulsão que depois foi revertida. Acho que De La Cruz e o jogador do Bragantino, que eu não me lembro agora exatamente qual é, eles trançam o pé, né? Cada um vai para um lado ali, os dois batem pé com pé. Não achei que foi uma falta do De La Cruz. E aí o VAR, sempre o VAR, resolveu chamar para se meter, porque era expulsão, sendo cartão vermelho, o VAR
tem o direito de discutir não somente o cartão vermelho, como a jogada que vai dar no cartão vermelho. E aí anularam ali uma situação que poderia ser bem favorável ao Flamengo. Eu digo poderia, porque se a gente lembrar bem, aconteceu uma situação praticamente idêntica a essa no jogo contra o Milionários. O Flamengo também sofreu uma falta, se não me engano, foi o Arrascaeta que sofreu a falta. Numa entrada da área, o jogador do Milionários foi expulso. O Flamengo ainda bateu a falta e fez o gol, ou seja, saiu ganhando de 1-0 e mesmo contra um adversário com 10 jogadores, não conseguiu vencer. Então, eu me reservo o direito de dizer o seguinte, eu não tenho certeza, se tivesse havido aquela expulsão, se o Flamengo ganharia do Bragantino, seria certa a vitória sobre o Bragantino. Não dá para dizer. Eu vi isso acontecer contra o Milionários, com a conclusão da falta virando gol, e o Flamengo entregou a rapadura no segundo tempo. Então, hoje, claro, na teoria, a coisa ficaria um pouco melhor. Mas acontece que reverteram. Acho que não foi o único lance polêmico, vamos assim dizer, da arbitragem. Me pareceu haver um pênalti claro no Luiz Araújo, fora da lance da jogada. A jogada estava indo lá pelo lado da ponta esquerda, mais no cruzamento da área, disputada ali pelo lado esquerdo. E quando o Luiz Araújo vai entrar pelo lado direito, o jogador do Bragantino puxa ele pela mão. E o VAR não chamou. Pode ser, e a única desculpa que eu posso eventualmente dar para o VAR ali nesse pênalti que ele não revisou, é que talvez o puxão tenha começado fora da área e ele já tenha largado depois na entrada da área. Se foi fora da área, o VAR não pode se meter. Mas eu tenho a sensação que ele pode ter começado fora da área, mas ele continuou dentro da área. E aí, nesse caso, para mim, seria pênalti. Mas, enfim, erros de arbitragem à parte, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não acho que o Flamengo merecesse ganhar hoje, não. Eu acho que o Flamengo fez no primeiro tempo horroroso, horroroso. O Bragantino foi bem melhor do que o Flamengo no primeiro tempo. E no segundo tempo, sim, aí com as mexidas, tá? Com a entrada do Lohan, com a saída, o Tite começou a botar mais jogadores ofensivos, tá? Luiz Araújo entrou, Lohan entrou, o Bruno Henrique passou eventualmente a chegar mais próximo do Pedro, não muito, né? Porque, na verdade, quem veio para mais perto do Pedro, supostamente, foi o Lohan. Mas o lance do gol, por exemplo, que é aquele passe espetacular, um passe... Como joga o Nicolas de la Cruz, gente? Como ele é um talento isolado no meio desse elenco do Flamengo hoje em dia. Ele é o único que está jogando um futebol, desde que chegou, um futebol à altura do que esse elenco milionário pode jogar. É o único, é o único. Os outros todos estão abaixo. Pedro está abaixo, Bruno Henrique está abaixo, Luiz Araújo jamais estará acima porque ele é abaixo. Gerson, gente, o Gerson está cada vez mais lento. O Gerson hoje teve um lance, para mim, que é característico disso. Ele sofreu uma falta, acréscimo já, nos acréscimos. O Flamengo, no final, estava tentando ganhar, tentando fazer o gol da vitória. Aí, acréscimos, ele sofre uma falta na intermediária defensiva do Flamengo. Ele aí dá um esporro no goleirinho, porque ele queria a bola rápido. Eu digo, claro, vai botar a bola rápido e vai bater para o Flamengo seguir no ataque. Não. Ele aí pega a bola, bota no chão, olha para lá, olha para cá, deixa o relógio correr e toca para trás. Cara, o que aconteceu com o Gerson, hein? A sensação que me passa às vezes é que o Gerson que saiu daqui para ir jogar lá no Olympique de Marseille com o maldito Sampaoli, o que voltou é outro. Sei lá, um clone dele. Cadê aquele Gerson que era tão bom em desarmar? Cadê aquele Gerson que sabia esconder a bola, mas sabia passar muito bem também, rápido, se fosse necessário? Desde a volta dele, eu não vejo isso. A verdade é que o Gerson alterna atuações medianas e atuações ruins. Hoje, por exemplo, achei a atuação dele muito ruim. Muito ruim. E o Flamengo vai ter que tomar a coragem de barrar o Gerson quando o Arrascaeta voltar ao time e quando o Pulgar voltar ao time. Eu acho que, fatalmente, o Gerson vai acabar tendo que sair do time. E é bom tentar preparar, fazer alguma coisa melhor, porque na Copa América ele vai ter que ser um dos principais nomes do meio-campo do Flamengo. Então é isso aí, nação. Vamos comentar a partida que terminou agora há pouco entre Bragantino e Flamengo, né? O Flamengo, mais uma vez, não conseguiu jogar bem, principalmente no primeiro tempo, e mesmo assim ainda
conseguiu o empate. Muitos gols perdidos, Bruno Henrique perdeu muitas oportunidades, De La Cruz também perdeu um gol incrível, né? Ele sozinho com o goleiro chutou na trave, mas queremos destacar aqui pelo menos a evolução do Flamengo no segundo tempo, já que no primeiro tempo o Flamengo não conseguiu imprimir aquele ritmo mais veloz de pressionar o adversário no campo de ataque. O nosso Mengão, no segundo tempo, com algumas mudanças que o treinador Tite fez, já evoluiu no que diz respeito à marcação e criou bastante jogadas ofensivas, e que essas jogadas ofensivas gerou muito perigo ao gol do Bragantino, né? O Flamengo consegue um empate, que na minha opinião não é um resultado ruim. É claro que se fosse a vitória, com certeza seria melhor, né? Mais 3 pontos aí no Campeonato Brasileiro. Mas destacamos aqui, na minha opinião, que o Flamengo jogou bem o segundo tempo, né? Mas não pode ser dessa forma. Esperar o adversário abrir vantagem para depois jogar com vontade, que parece que foi o que aconteceu com o Flamengo. Sempre espera o time adversário fazer um gol para jogar com mais vontade, né? No início do jogo, né, Igor Jesus não foi bem, o garoto chegou até a ser substituído e saiu chorando, né? Infelizmente, a gente fica triste porque é uma joia rubro-negra e que merece um pouco mais de atenção, principalmente em jogos importantes. São jogadores assim que a gente não pode estar colocando e tirando em uma partida importante, porque psicologicamente isso prejudica muito o jogador, já que ele ainda está em fase de construção, né? Um jogador que ainda está em construção e aos poucos ele ainda vai entendendo o que é ser um jogador do Flamengo, né? Então nosso Mengão consegue um empate aí muito importante, né? Infelizmente os gols que perdemos com Bruno Henrique, principalmente, De La Cruz, né, fizeram com que o Flamengo não saísse com a vitória hoje. E o treinador Tite, né, reclamou muito, principalmente em um lance que Luiz Araújo foi puxado pelo braço, né, em uma bola cruzada na área, e sequer o VAR chamou para revisão. É isso que a gente não entende. Se a jogada no primeiro tempo em que De La Cruz colocou a bola na frente e o jogador do Bragantino foi expulso, o VAR chamou, porque também não chamou para revisar esse lance dentro da grande área? Qual o critério que o VAR utiliza, né, para rever jogadas, né? Infelizmente, a arbitragem brasileira dificilmente passa uma rodada despercebida, sempre com lances duvidosos, sempre com lances que, na dúvida, vai para o time adversário quando é contra o nosso Mengão. E o Flamengo agora se concentra para a partida contra o Palestino pela Libertadores da América. Partida essa muito importante que o clube carioca precisa vencer, já que nesse momento é segundo colocado do grupo E da competição. O Flamengo precisa vencer tanto esse jogo fora de casa como os 2 jogos em casa, para tentar sonhar aí com o primeiro colocado, com a primeira posição do seu grupo. Lembramos que sempre os primeiros colocados têm a vantagem de decidir o segundo jogo das oitavas de finais fora de casa. E se fizer uma boa campanha, vamos supor que faça a melhor campanha da fase de grupos. Quem fizer até a semifinal decide o segundo jogo em casa. Então, o Flamengo agora vai descansar, vai viajar logo logo para enfrentar o Palestino, né? Com certeza teremos reforços para essa partida. Arrascaeta, Varela também são jogadores que devem retornar ao time do Flamengo, e com isso a equipe rubro-negra ganha um reforço e tanto para o meio de campo. Hoje o meio de campo sofreu bastante para a criação de jogadas. De La Cruz, quem foi o responsável, no segundo tempo ele jogou muita bola. Na minha opinião, De La Cruz tem sido o melhor jogador do Flamengo na temporada. O cara não cansa, joga os 90 minutos em alta intensidade. Então, todo o dinheiro que o Flamengo investiu nele está valendo a pena. Hoje ele está carregando o Flamengo nas costas aí nesse meio de campo. Então o Flamengo empata com o Bragantino, um pontinho aí para ser comemorado, né? Por mais que muitos aí estão criticando, dizendo que não vale a pena comemorar esse ponto, mas vale sim. Todo ponto no final do campeonato será bem reconhecido. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da atuação do Flamengo hoje? Participe e deixe a sua opinião nos comentários.